Oi, Lala. Oi, Tudo Corneta. bem, querida? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Melhor agora com você aqui, para a gente poder bater um papo. E hoje parece que a gente vai falar de coisas que ajudam as pessoas a melhorar as relações delas, né? E vamos combinar que acho que tá todo mundo precisando melhorar as relações, né? Às vezes a gente acha que não, é como eu sempre digo, a gente acha que tá tudo lindo e perfeito. É verdade. Vai cavar um pouquinho, vai ver que precisa melhorar muita coisa, né? Precisa. E diz que tudo, parece que a gente tem de relação com o mundo, está muito ligado com as relações que a gente tem com a família. Eu acredito nisso. Não acho que não só com a família, né? Eu acho que com as pessoas mais próximas, de repente até de trabalho, será? Sim. Não Eu sei. acho que sim. Será? Será que tudo tem a ver com a família? Com Não que a sei, gente só tem sei que nos nossos últimos episódios a gente está trazendo muitas pessoas com temas assim, Sim. aprofundando mais as emoções, os relacionamentos. Eu acho que a gente está indo num segmento que assim, nós estamos precisando, mas quem sabe, né, os nossos ouvintes aí de casa também, quem sabe é uma oportunidade de vasculhar o que está precisando mudar, né? Isso, desenvolver o tal do desenvolvimento pessoal, né? A gente começa por dentro fazer a reforma da casa, né? Vamos reformar por dentro, começando pela gente mesmo. E com as relações que a gente tem por aí, principalmente com, vai por mim, família pesa. É mesmo? Pesa bastante. Quero descobrir mais sobre isso. Então, com o nosso convidado hoje, quem é, Corneta, o nosso convidado? É o Milton Eli. Bem-vindo! Seja bem-vindo, Milton. Tudo bem? Olá, gente. Gratidão, obrigado. Tudo ótimo. Melhor agora também por poder estar aqui com vocês. Escuta, Milton. E essa coisa de relação com a família pesa mesmo? Conta pra mim. É influente, é muito influente em muitos aspectos de nossa vida que realmente nós não sabíamos disso até bem pouco tempo. E eu acho que é um momento em que a humanidade está se abrindo mais para a sua própria espiritualidade e isso envolve muito justamente isso, né? Conhecer tudo aquilo que te influencia, tudo aquilo que está no nosso inconsciente. E quando a gente vai estudar isso, vai entender isso, realmente a família é o nosso pilar, é a nossa base. E sim, ela é muito influente para muitas outras coisas. Sua vida conjugal, sua vida profissional, sua vida financeira, enfim, família tem por trás tudo isso e muito mais. Tô vendo que hoje eu vou sair daqui assim, ó, querendo rever várias coisas, então. O que mais me deixa aflito é o muito mais. É muito mais. Quando ele fala muito mais, eu falo, caramba. O que será que além de tudo isso, muito mais? Além de tudo isso que ele falou, muito mais, eu já me preocupo já. Já tô preocupado já. Não, mas vai ser Vai ser gostoso bom? revisitar algumas coisas que a gente às vezes precisa dar atenção, né? Sim, agora, o Milton, a gente trouxe o Milton aqui, em primeiro lugar, é para te dizer que você é uma pessoa que me influencia positivamente, né? Eu gosto muito de escutar as coisas que você fala lá na rede social, né? Você traz muita reflexão para a gente, eu tenho acompanhado esse material e isso me trouxe bastante inspirações, né? E aí eu falei assim, poxa, vamos chamar o Milton para ele falar um pouco sobre os conhecimentos que ele tem sobre esse desenvolvimento pessoal e principalmente sobre uma coisa que são as constelações sistêmicas, né? Constelações ou familiares. E aí, né? Fiquei curiosa também. Vocês falaram de família, né? Também fiquei curioso. Ponto, né? Agora já primeira pergunta já, né? Que é, né? Só que eu fiquei sabendo uma coisa, que você era um cara bem cético com relação, você começou a conversar falando de evolução espiritual e tal. Eu sei que você era um cara meio cético com relação a tudo isso daí. Conta pra gente um pouquinho essa trajetória do Milton aí, quem que é, o que que faz hoje e tal. Conta pra gente. Abre seu coração aqui hoje. Legal. Alexandre, eu era muito cético. Tanto que num dos piores momentos que eu tive na minha vida, era muitos problemas, a minha empresa começou a ter um sério conflito financeiro e dificuldades. Daí, de repente, a minha esposa da época chegou pra mim e falou assim, amor, você tem que ir lá num amigo meu que eu conheço, ele faz um reiki, você vai ver que vai te ajudar pra caramba. Eu falei, reiki? Eu preciso de dinheiro para arrumar minha empresa, não preciso de um reiki. Sim. Pobre eu com a falta de conhecimento, né? Porque ela tinha razão. Sim. Era trabalhar dentro de mim para que fora as coisas começassem a acontecer. Então, estou te contando isso para mostrar o nível do meu ceticismo. Sim. Realmente era muito amplo. E desde a infância, né? Eu sempre fui, como todas as pessoas normalmente são, crendo apenas na matéria.
Certo. Olhamos para isso, só enxergamos isso. E por isso acreditamos somente nisso. E esse é o grande erro do ser humano. Não é só matéria, né? E quem olha para a matéria, no meu caso, eu também olhava para a parte do que a matéria faz, né? Ou seja, principalmente o dinheiro. O dinheiro nos traz a matéria. O dinheiro nos traz a casa, o carro, enfim. Então eu pensei, cara, eu quero desenvolver num sentido que eu consiga ficar bem financeiramente. E aí, não sei por que cargas d'água, olhei para a profissão de bancário. Falei, eu quero ser bancário. Me dediquei e realmente consegui ser. Tive uma jornada linda dentro de uma instituição financeira por 10 anos. Mas isso potencializou justamente o meu cartesiano e foi calcificando a minha pineal, que é o que acontece com todo mundo. Pineal é a nossa glândula da espiritualidade que nós temos aqui dentro. Certo. E que tem a tendência de ser calcificada quando não usada. Entendi. Então isso acontece, né? E aconteceu comigo. E aí você se desconecta do mundo espiritual, se conecta apenas ao mundo material, acha que é só isso, a tua pineal calcifica e aí a tua vida vira um caos. E é a realidade de muitas pessoas e foi a minha. Onde eu me vi em conflitos, todos acumularam no mesmo ano, todos resolveram vir juntos. E exatamente nesse momento onde eu já estava jogando a toalha no fundo do poço, eu fui convidado para assistir justamente um momento de uma das terapias integrativas, que é a constelação sistêmica familiar. E quando eu assisti aquilo, quando eu olhei para aquilo, cara, na hora eu olhei assim, a minha irmã estava do meu lado, eu falei assim, eu olhei para ela, cutuquei ela e falei assim, eu vou fazer isso. Aí ela até deu risada e falou assim, cara, ele tem agenda aí, você vai ter que agendar, vai ter que vir outro dia. Eu falei, não, eu não quero constelar, eu quero ser constelador. Aí ela deu mais risada ainda. Só que aquilo tocou lá dentro, sabe? Tocou lá dentro, foi muito profundo, porque foi assim, instantâneo. Eu vi aquilo, eu falei, caramba, o constelador começou a falar de coisas da vida da pessoa, só que ele não conhecia a pessoa. Eu falei, meu... Como, né? Aí o cartesiano vem abaixo, né? Eu falei, não, eu preciso entender isso. E realmente, a partir daquele dia eu já comecei a estudar, e já me inscrevi para o curso e mergulhei. Mergulhei com tudo nesse mundo, fui me afastando do mundo cartesiano e Sei. potencializando a minha pineal, potencializando a espiritualidade. Mas nessa época aí que você falou assim, se afastou do mundo cartesiano, você estava bem cartesiano, né? Você já estava, não era mais só financeiro, não. Você lidava com o que era mesmo? Eu pulei uma partinha da história aí, porque quando eu saí da instituição financeira, Sei. eu montei uma empresa própria que era construção civil. Construção civil. Fui fazer uma segunda faculdade, que era engenharia civil. Ah, E trabalhava- número, Sim, exato. matéria. Isso mesmo. E trabalhava com construção. Tanto é que quando eu conheci as constelações e comecei a, inclusive, fazer constelações depois de formado, eu saía da construtora às 6 horas, 7h30 eu começava a constelação. E aí eu comecei a perceber a grande diferença. Porque lá na obra você tinha que lidar com a galera de obra, que é um outro estilo de conversa, que é um outro nível de vibração. E, de repente, 1h30 depois, você chega em casa, toma um banho, pá, ou seja, 1h30 depois você já tem que estar num outro nível de vibração diferente. Nossa. E aí eu percebi que não rolava. Ou era uma coisa ou outra. Por mais que eu quisesse, não, eu vou tocar as duas coisas que dá certo, não. Foi até período de transição, né? Todo mundo tem na vida, né? Essas Com fases. certeza. E bem intenso, né? Bem É discrepante, porque né? isso que eu ia falar, são muito diferentes, né? Exatamente. Quanto tempo você ficou vivendo esse pezinho aqui e o pezinho lá, vamos dizer ano. assim? Um ano. Nossa, bastante tempo ainda. Era só na hora da troca do uniforme que você sabia. Você começa a sentir. E aí você começa a entender na prática o que é essa coisa que tanto se fala de vibração. Meu, faz total sentido. Só que enquanto você não enxerga, enquanto você não olha para isso, e aí não é olhar com esses olhos, é olhar com outro olhar, você começa a perceber que sim, tudo tem uma onda de vibração. Quando você fica muito conectado, aquilo te suga, aquilo te conecta, e você passa a fazer parte de algo novo na tua vida. Tá. Quer dizer, você fez toda essa mudança aí, mas depois você teve que, vamos dizer assim, reaprender esse mundo novo, né? Porque quando você entra nesse mundo novo aí, vamos dizer assim, experiências de vida, toda uma bagagem lá, muita coisa você vai aproveitar, mas aqueles conhecimentos lá das equações lá e etc, não mais. O que você teve que fazer uma nova jornada de aprendizado aí, né? Olha, Alexandre, eu costumo dizer assim, é como um rio. Por isso que muitos filósofos falam tanto do rio e hoje eu enxergo isso com mais clareza. Se você imagina que
nós temos aqui o nosso café. Você pega essa xícara de café e joga no rio. Será que 10 metros para baixo essa xícara de café não faz mais parte do rio? Será que essa xícara realmente é insignificante lá dentro daquele rio, por mais grandioso que ele seja? Não, pode ser uma gota, ela está lá dentro. E ela tem um sentido específico lá dentro e não é à toa que ela está lá dentro. Então, tudo aquilo que nós passamos durante a nossa vida tem um sentido. Está te moldando, está te construindo. Até, principalmente, essa é a grande dificuldade do ser humano. Entender que os obstáculos, os momentos difíceis, aquilo está te moldando, aquilo está te construindo algo. Então, lá na frente, será que aquilo não faz mais parte? Faz. De algum modo faz, porque me fez chegar onde eu estou. Entendi. E a forma de você olhar também é importante, né? Da tua forma de enxergar essa mudança aí, né? Exato. Com toda essa tua experiência, algumas coisas, por exemplo, assim, dessa área científica, assim, te ajuda a querer estudar, não sei, acho que é isso, né? Super. Hoje, inclusive, Alexandre, eu percebo assim que existem muitos distintos tipos de consteladores, por exemplo. Sim. É um que faz de um jeito, outro que faz de outro. É um que usa uma técnica, mas o outro que usa a mesma técnica faz diferente. Então, eu vejo nesse sentido que você acabou de falar, que o meu ceticismo fez justamente com que eu estudasse aspectos que era para desconstruir o meu ceticismo. Ah, sim. Então, eu fui, por exemplo, estudar neurociência. Que legal. Eu fui estudar Lair Ribeiro, fiz o curso dele completo, porque eu queria entender como funciona aqui dentro, como influencia a matéria aquilo que não é matéria. E aí você começa a entender. Então, hoje, quando eu faço constelação, por exemplo, eu vou falando algumas coisas para as pessoas que estão assistindo e a grande maioria das pessoas fala assim, nossa, você faz bem diferente. Por quê? Porque é o meu estilo. E por que esse estilo? Por causa daquele ceticismo lá atrás, certo, que me fez justamente ser essa personalidade que eu sou hoje. Entendi. Olha que legal. Que legal, né? Você está dentro de uma área, mas esse seu jeito pessoal aí construiu, Exato. né? A minha história fez Contribuiu, desse jeito, né? Que legal. Isso é incrível. E antes de continuar esse papo, Milton, fala um pouco, explica um pouco sobre o que é a constelação sistêmica familiar, o que isso pode impactar na vida das pessoas. Tem muita gente aí de casa que às vezes, primeiro contato está sendo aqui, quem sabe? Legal. Então, conhecer um pouquinho sobre o que é. Bacana. Eu sempre falo assim, a melhor maneira de você entender o que é uma constelação é assistindo. Olha, existe uma fruta nova aqui, o sabor dela é assim, assim, assado. Não adianta, você tem que provar a fruta. Então, não estou falando que a pessoa tem que fazer constelação, mas ela tem que assistir. Quando ela assiste, ela realmente vai ter a percepção. E eu falo isso justamente porque no Instituto, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que não conhecem. E muitos, inclusive, extremamente céticos. Eles chegam lá e falam que eles são céticos e que eles não acreditam. E aí, quando termina a constelação, a pessoa chega para mim e fala, Milton... Não tem como. Então, passar pela experiência é importante. Mesmo assim, eu vou consolidar aqui um pouco do que é isso. Bert Hellinger percebeu de uma maneira, hoje eu até explico um pouco diferente, justamente por causa do avanço que houve daquela época para o que é hoje. Certo. Então, naquela época, ele simplesmente percebeu que existia dentro do nosso inconsciente memórias, inclusive, não só nossas, mas de nossa própria ancestralidade. Mesmo que você não tenha tido contato com essa ancestralidade, isso ainda está dentro de você. E Bert Hellinger percebeu isso. Então ele percebeu, por exemplo, ele foi lá fazer uma constelação, uma das primeiras constelações que ele começou foi com um caso de câncer. Então a pessoa veio com um caso de câncer e a constelação mostrou que existia ali um ancestral que foi assassinado. Isso simplesmente com a constelação ele percebeu e ele falou. E aí a mãe do menino com câncer estava lá e falou assim, realmente, o meu avô foi assassinado. Então ele já começou a perceber como as coisas realmente se encaixam e começava a fazer sentido. E o mais rico que eu digo das constelações é o resultado. O câncer desapareceu. Uau. Então isso realmente eu considero incrível, sabe? Hoje eu percebo muitas pessoas criticando, né? Sempre vai ter críticas em todos os âmbitos. E eu não me preocupo. Por quê? Porque eu vejo os resultados. É eficaz? Resolveu? Ajudou? De repente não foi naquilo que você queria, mas teve melhorias na tua vida? Então tem resultado. É o que importa. Exatamente, é isso que importa. Então Bert percebeu esse inconsciente que é trazido na constelação como o que ele chamou de campo sistêmico, que depois veio um cientista e explicou, campo morfológico.
Então ele utilizou nas primeiras constelações representantes, e ele colocava pessoas para representar esses membros da sua família que estavam ali dentro do seu inconsciente, que eram trazidos nesse campo. E aí, quando ele fez isso, as próprias pessoas começaram a realmente sentirem coisas que aquela ancestralidade tinha sentido. E aí vem o grande segredo do próprio Bert, né? Tá bom, ok, eu sei que meu bisavô morreu, mas e daí, né? Tipo, o que eu tenho a ver com isso? O teu código de DNA traz, e aí por isso que eu fui estudar, eu queria entender isso. E aí eu entendi que realmente essa memória é transferida justamente o que a ciência chama de código. Então realmente está tudo codificado aqui dentro. E nós temos memórias aqui de nossa ancestralidade muito mais longínquas do que a gente conseguia imaginar. Bert chegou a cogitar em alguns workshops dele que poderia ser até 7 gerações. Hoje a gente já percebe aí mais de 11 gerações. Então, se você imaginar 11 gerações, o que significa isso na prática da tua vida? 11 gerações, nós estamos falando de aproximadamente o quê? Quando o Brasil ia ser descoberto? Nossa, é muita coisa. Talvez, tá? Eu estou chutando aqui mais ou menos por cima, um cálculozinho de matemática. Sim. Que vai dar lá 1.400, 1.500. O que essa galera viveu nessa época? Escravidão, dificuldades, ou talvez lados positivos também, né? Mas como era a vida familiar? Tudo isso gera grandes influências no teu código, quando principalmente mexe com as suas emoções. Então, é só você olhar para a tua própria experiência de vida. Me conta sobre os teus últimos 10 anos. O que você vai me falar? Você vai me falar os fatos mais marcantes. Impactantes, né? E o que é mais impactante? É aquilo que mexe com as tuas emoções. Seja bom ou ruim, né? Conseguir um carro novo, conseguir um emprego novo, Sim. conseguir um novo trabalho, ou perdi o meu casamento, enfim. Tudo aquilo que mexe. Então, isso fica registrado. E isso é passado de geração para geração. Então, muitas vezes hoje, as pessoas, por exemplo, um dos maiores problemas que eu vejo, os 2 maiores problemas que eu inclusive, sou procurado para atender, ou é conflitos familiares, certo, ou é questões financeiras. Esses são os 2. E aí, quando você olha para essa ancestralidade, você vê que é justamente isso que tinha, né? Nossa. Tinha muitos conflitos dentro da família, por quê? Porque as próprias pessoas não sabiam como lidar. Hoje já existe muito mais conhecimento, já ficou mais fácil, mas ainda mais assim acesso, é difícil. Né? E tinha justamente a questão financeira. Então, isso ainda continua reverberando de uma forma muito grande. Ô, Milton, eu vou falar assim de coisas complementares, não necessariamente, assim, eu tô vendo como uma pessoa que está de fora, como leigo, tá? Mas, assim, complementando coisas, assim, que eu acho que ajudam a gente que é leigo entender um pouco, né? Porque eu sei que é uma coisa que você estudou pra caramba, você vai falando, pra ele tá simples, fácil, né? Então, assim, eu ouvi falar... quando você vai estudar, vai ver um pouco sobre o Carl Jung, né? Que ele fala de uma coisa que se chama inconsciente coletivo, que ele fala que é o seguinte, tem um aspecto psicológico da gente, inconsciente, que está lá dentro, e que ele é armazenado como uma energia psíquica também, né? E ele fala um pouco disso, dessa ancestralidade, de como que a gente armazena essa informação e retém lá no psique da gente, certo? E essa carga, ela faz com que a gente tenha crenças, tenha um monte de coisa aí com relação ao que está acontecendo no mundo, né? E coisas que você não percebe, mas que foram influenciadas desse coletivo. Ele não dá nem limite da família, ele dimensiona maior, né? Sim. A gente também fala muito, por exemplo, das aprendizagens que a gente vai tendo culturalmente ali com o laço familiar. Menino, não faz assim, não faz assado. E as pessoas começam a repetir aquilo e fazer. E na própria Bíblia tá lá do negócio da maldição familiar, né? Da maldição familiar. É meio que assim, são formas diferentes quase de explicar essa mesma coisa que você está falando, que é um campo energético, né? Que é uma energia que está ali, que é registrada de forma informacional dentro do psicológico da gente, né? E que ele, vai te influenciar, sem você perceber, mas ele vai te influenciar. É mais ou menos isso, são conhecimentos que estão em lugares diferentes, mas são complementares. Não é tipo assim, eu vou diferenciar para você, porque aqui parece até que a gente está fazendo assim, como se fosse uma coisa só espiritual, que é tipo assim, os caras entram lá e não é isso. É isso. Exatamente. E aí que é legal, porque veio justamente um cientista e fala sobre isso. Ele não só fala, como ele prova o que é o campo morfológico.
O campo morfológico é um campo que não é visível. Então, eu também tomo muito cuidado, por exemplo, com a palavra energia. Porque, infelizmente, ela foi muito usada de uma forma muito simples, né? Qualquer coisa que não é perceptível, ou melhor, qualquer coisa que não é matéria, é energia. Não é bem assim, sabe? Então, quando se fala desse consciente, eu também não entendo como energia. Hoje é muito mais fácil entender o que o Rupert Sheldrake falou, que é campo morfológico. Então, ele provou com ratos, ele provou com experiência com macacos, ele provou, inclusive, com a migração de pássaros na África do Sul. Ele percebeu que elas tinham sempre o mesmo caminho, mesmo sem nenhuma voltar, para falar assim, ó, vamos por aqui. Mas a galera sabia onde que tinha que ir, onde tinha que parar, que dia que tinha que parar, que horas que tinha que parar por causa do sol. Como que essa galera sabe disso, né? Enfim, muitas experiências comprovam esse campo de informação. Então, hoje é mais fácil entender o que é uma consciência coletiva. É um campo morfológico. Então, existe o campo morfológico que é externo, entre uma pessoa e outra, onde a gente acreditava que existia apenas ar, não é ar. Tem informação. Até os chineses, nos livros mais antigos, né? O livro tibetano dos mortos, por exemplo, fala sobre isso. É o éter. Eles chamam de éter. Sim. Então, esse campo em torno de nós, ele tem muita informação. A questão que você começou a falar aqui, Alexandre, que começa a ficar interessante, por que uma informação eu acesso e outra eu não acesso? Por que uma informação te influencia e não influencia você? Entendi. Porque aí depende do teu campo morfogenético. Nossa. O que tem dentro de você. O que você acessa fora vai depender do que tem dentro. E aí você começa a perceber que isso também casa com alguns ensinamentos da Bíblia. Com a tal da hereditariedade aí. O que tem aí dentro, exatamente. Então, começa por aí. E aí mistura mais ainda, né, com aquilo que eu falei antes, da matéria. Por que você tem o teu corpo? Porque você ganhou da tua mãe. Se não fosse o teu pai e a tua mãe, você não tinha um corpo. Você poderia ter um espírito, talvez. Eu falo talvez porque a gente entra num campo que eu não tenho como provar, porque não é matéria. Mas o que eu tenho como matéria que é comprovada é fato. Eu preciso de um pai e de uma mãe, senão eu não estou aqui. Então, se eu estou aqui hoje, podendo viver a minha vida, eu devo isso a quem? A quem me deu ela. Certo. Então, essa é a base desse campo de informação. De onde vem a tua informação para você poder estar aqui? Ah, mas veio um monte de coisa ruim. Mas veio. Mas você está aqui. Sim. Isso é mais importante do que veio com você. O fato de você ter a vida é o que supera qualquer questão. Tanto é que, um caso bem drástico, né, mas aconteceu comigo e inclusive aconteceu com o próprio Bert, que ele relata nos livros dele. A pessoa veio para constelar, sentou do meu lado e falou assim, eu perguntei, né, como é que é a tua relação com pai e mãe? Num primeiro momento ele me falou bem, e aí a constelação me mostrou que ele nem tinha acesso. Eu falei, você tem certeza? Aí ele me falou assim, não, Hamilton, é que meu pai e minha mãe na verdade, o meu tio e minha tia, porque o meu pai estuprou a minha mãe, fugiu no mundo, eu não sei quem ele é, certo. E a minha mãe não tinha condições e me deixou para os irmãos. Eu falei, pois é, esses irmãos, eles podem ser pessoas a quem você deve muito, porque eles cuidaram de você, e se não fosse eles, você não teria sobrevivido. Mas antes disso, alguém te deu a vida. Então, por mais que tenha sido num caso tão difícil, delicado e injusto, né? Um estupro, poxa, isso é... E esse cara, não tenho dúvidas que tem que ter as suas responsabilidades. Ou seja, ou melhor, quem vai fazer isso? Isso é a polícia que tem que ir atrás desse cara e tem que prender, porque isso não pode ser feito. Sim. Claro, mas esse cara que ganhou a vida, ele ganhou a vida. Ele ganhou. Isso é grandioso, entende? Isso supera qualquer coisa que tenha acontecido. Ah, mas quando eu era criança, meu pai me batia. Poxa, isso também não é legal, também concordo, mas ainda tem algo maior por trás disso, que é a própria vida. Então, esse campo, ele é transmitido, queira você goste ou queira não goste, ele é transmitido pelo biológico. A biologia da tua árvore genealógica vai transmitir um conjunto de informações que vão fazer parte de você. E essas informações são as suas referências. Então, quando você fala de campo, Alexandre, essas informações do inconsciente que Freud falava, é isso, são referências. Todo mundo segue a referência? Não. Mas aquele com pouca consciência segue aquele que ele tem. Então, às vezes, a referência não é boa, mas ele não sabe disso. Então, ele acaba seguindo isso. Não tem a consciência disso, né? Exato. Então,
eu sempre exemplifico assim, de uma maneira bem fácil, para que as pessoas possam entender. Imagina que você possa agora fechar seus olhos e imaginar que você está num espaço branco. O teto é branco, o chão é branco, as laterais são brancos, é tudo branco, 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 você não tem nada, só branco. Para onde você olha é tudo branco. Mas de repente, no meio desse espaço branco, aparece um pontinho preto lá no fundo, vermelho ou qualquer cor que você quiser. O que esse ponto passa a ser para você? A sua referência. Eu não tenho lugar nenhum para ir e agora eu estou vendo alguma coisa, então eu vou para lá. É isso que acontece com esse campo morfológico dentro de nós. Então fica mais fácil de entender, e eu vou dar um exemplo bem simples, né? Meu pai e minha mãe se separaram. O que passa a ser isso inconscientemente dentro de mim? Eu tenho que me separar. Então, Sim. eu vou viver um momento da minha vida que provavelmente eu vou ter uma separação para honrar essa referência que eu tenho. E aí vem Bert e saca algo além disso. Já vou dar um passo além. Que é o quê? É aquele que não segue a referência. Ele olha para aquele pontinho preto e fala, não quero ir para lá, eu vou para outro lugar. E ele vai para outro lugar. Só que isso acarreta sobre esse campo morfológico, que é uma reverência em função da vida, uma responsabilidade. Poxa, mas é aquele pontinho que me deu a vida, como é que eu vou para outro lado? Culpa, se sente culpado Exatamente, também? essa é a palavra que Bert fala. Aí gera uma culpa. E essa culpa, ela acarreta justamente problemas na vida. Sim. Aí eu passo a ter outros tipos de problema na vida que eu não consigo nem compreender por que está acontecendo isso. Porque eu estou carregando uma informação que é contrária àquilo que a minha árvore me trouxe. Nossa. Doido, não é? Muito. É doido, ou seja, tanto viver aquilo que está determinado pelas referências, quanto renegar aquilo que está determinado pelas influências, as duas coisas geram algum tipo de resultado para você, né? Queira você queira ou não. Mas aí, assim, isso muitas vezes, Alexandre, isso faz com que as pessoas fiquem preocupadas, né? Poxa, mas o que eu herdei da minha ancestralidade? E aí, se eu posso, eu quero contribuir o segredo para você mudar isso. Que é algo que muitos livros falam, mas a gente não para perceber quanto claro é isso na nossa vida. Qual é o segredo? Ser grato pela vida. Ser grato pela árvore. Ou seja, como eu tiro aquela culpa das minhas costas? Porque eu estou vendo ali minha referência, pai e mãe se separaram. Poxa, mas eu tenho um bom casamento e eu não quero me separar. Mas quer dizer que se eu não me separar, eu vou carregar uma culpa. Então, como eu não carrego essa culpa? Eu olho para papai e mamãe e digo, gratidão pela referência que vocês estão me dando. Eu sou grato porque, da forma que vocês estão fazendo aí, vocês foram eficazes em me dar o que eu tenho hoje, que é a minha vida. Então, eu agradeço a isso. Essa gratidão transmuta a culpa. E a culpa passa a virar uma força. Por quê? Porque eu sou grato por aquilo que antes eu podia olhar como problema, aquilo que eu podia olhar como, ai, quantas coisas ruins a minha ancestralidade me trouxe. Não trouxe nada. Eles sofreram experiências e você pode fazer proveito dessas experiências dolorosas que estão dentro de você como experiência. Poxa, então eu passei... Por que todo mundo fala assim, tem que passar pela experiência, tem que sofrer para aprender? Não precisa. Se você expandir a consciência e perceber que o sofrimento já está dentro de você, você agradece a ele e fala assim, obrigado. Então aqui eu estou entendendo que não vai dar bom, eu vou por outro caminho. Sim. E aí a culpa vira força. Engraçado, você está falando de uma coisa, de uma oração que me passaram esses tempos atrás. Uma oração muito bacana. É uma oração assim que você faz uma oração onde você... É uma oração que é feita por uma tribo de uma ilha da Polinésia, uma coisa assim, que eles fazem uma oração ancestral. E nela você tem alguns trechos. O primeiro trecho é onde você reza e agradece a todos os seus antepassados pelos esforços que eles fizeram para que você chegasse onde chegou. E pede para eles liberdade para que eles entendam que você vai caminhar agora de uma forma diferente, com abundância, por exemplo, de uma forma menos sofrida em relação às coisas. Depois você agradece a você mesmo pela vida, tal, né? Pela vida que você teve, que seus pais te deram e tal, e agradece aos pais também por tudo que eles fizeram e também pede licença que você vai viver sua vida do seu jeito. É tipo um agradecimento, uma gratidão e uma permissão para poder fazer as suas próprias escolhas. E no terceiro momento você faz isso para os seus filhos, aonde você
dá para eles, a partir daquele momento, a liberdade para eles poderem construir a vida deles com o próprio coração deles. Entendeu? Onde você vai tirar também a sua referência de como você também vai, querendo que você vai passando isso para o filho, né? E ele vai assumindo um monte de responsabilidade. Pô, tem que, igual ele falou, pô, meus pais se separaram, eu vi meus pais se separar. Quero uma tarde lá sabe aquela música da Elis lá, que ela fala, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Você olha ao redor e vai vendo as pessoas e como elas replicam e repetem os mesmos modelos sem elas perceberem. Ou tem uns que fogem enlouquecidamente, né? Rebeldemente e acabam fazendo só cagada, né? E outros que repetem sem perceber. Então essa oração fala disso, que é bem bacana, ela vem bem de encontro a isso que você falou. Você foi falando, eu falei, caramba, e tem fundamento, porque e quando eu fiz a oração, realmente eu me senti muito bem. Era uma oração que você fazia, tipo, numa prática de uma semana, fazendo a mesma oração. E parece que ela dá uma sensação calorosa, de libertação, e de respeito também, ao mesmo tempo, né? De respeito com eu achei, agora você falando, fez todo sentido para mim desse ensinamento aí que eu tive. Que legal, que bom. Mas é legal. Você sabe que é o seguinte, né? Por falar em gratidão, né? Por falar em gratidão, tá na hora da gente agradecer aqui também aos nossos parceiros, né? Porque a gente tá aqui porque tem algumas pessoas que dão uma força pra gente desde que a gente começou. Sim. Né? Que tá lá. Primeiro, o Estúdio Ásia. Então, estamos aqui fazendo podcast no estúdio, câmeras, microfone, né? Aparelhos, o Léo lá atrás, né? Tudo aqui no Estúdio Ásia. Carinha dele. E aqui, então, se você quer fazer o seu podcast rodar, colocar a sua ideia de podcast, aproveita, vem pra cá, né? Tá tudo pronto para você fazer relação com o seu público, fazer relação com os seus clientes, né? E poder levar para frente aí coisas bacanas que você tem para dizer daquele sua área, seu assunto de conhecimento, né? Para se tornar autoridade e referência aí no que você faz, tá? Podcast e também outros formatos de conteúdo. Aqui no Estúdio Asa a gente consegue criar para você infoproduto, consegue fazer conteúdos para redes sociais. Então, se você está querendo fazer um curso, por exemplo, não sabe onde, como, e pretende fazer isso indo em vários lugares diferentes, aqui num lugar só você resolve tudo, né? Porque tem o Estúdio Ásia, mas tem também a Ásia, né? Marketing Digital, que está aqui para te ajudar na jornada de colocar os seus produtos físicos no mercado, a sua marca, os seus serviços e os seus infoprodutos. Então, se você quer pensar o teu marketing digital, gestão de tráfego, rede social de forma diferente, vem para a Ásia, né? Depois a gente tem o Café Cultura, né? Então, Milton, esse cafezinho que a gente está tomando aí é do pessoal lá do Café Cultura, tá? Cafezinho que eles mandam pra gente, aonde que fica mesmo, Lala? O Café Cultura fica lá no Shopping Catuaí, ali perto do cinema, do Madeiro. Inclusive, esse feriadinho de carnaval eu estive por lá, entendeu? Você viu lá, né, Lala? Eu aproveito a oportunidade, passeio e também vou lá tomar um cafezinho. Com esse calor agora tem várias opções de chás gelados. Ai, uma delícia. O que você tomou lá? O nome eu não vou saber, confesso. Mas é um chá gelado incrível, incrível. Então, fica pertinho ali do cinema? Isso, fica bem na esquininha ali, ó. Entre o cinema e o Madeiro. Que bom, hein? Quiser passar, então, uma tarde bacana lá no Shopping Catuaí, dá uma paradinha no Café Cultura, né? Que é um lugar bem bacana que tem lá, tá? Você vai se divertir. E tem também a Gabi Canecas. Gabi, tá aqui, ó. Gabi. Gabi Canecas, né? O Milton até falou, ó, caneca. O Milton gostou, né? Gostou da nossa caneca. Super. Caneca aesthetic. A nossa é mesmo. Canequinha, Milton, você vê que tem um negócio legal que eles colocaram pra gente aqui. Atrás tem um código, tá vendo ali, ó? Sim. Esse códigozinho que tá atrás da sua caneca, se você colocar lá na busca do Spotify e colocar mirar pra cá, ó, cai direto no podcast. Mentira. Sério? Verdade, moderno. Já cai direto lá. Não, Adorei. eu amo. Não, de verdade. Essa parte, olha, É bem sensacional. legal. E incrível. então, fácil, né? Você entrega de presente para a pessoa já se conecta a não só a sua marca, mas as suas redes, né? Tudo que você tem aí para poder comunicar, tá sempre com ela, né? E as canecas servem para as empresas, para os seus
colaboradores, o seu time e tal, mas serve também para presentear pessoas, né, clientes, e serve também para as pessoas físicas darem de presentes para as pessoas, Com né? certeza, várias datas comemorativas aí já chegando. Um casamento, por exemplo, no casamento, né? Verdade, Várias canequinhas, várias... Boa ideia. Não é uma boa ideia? Se você está fazendo uma festa e quer dar de presente para alguém, se você tem alguém que você ama e quer presentear, uma canequinha vai estar todo dia com ela lá, se lembrando da relação que vocês têm. Então a caneca é uma coisa bem legal. O pessoal da Gub faz canecas extremamente criativas, né? Sim. E a gente curte muito porque o nosso sonho não era nem um podcast, era ter uma caneca. Uma caneca. Como é que a gente ia ter um podcast sem uma caneca? Sem uma caneca, né? E aí agora a gente tem a caneca, que isso é importante, né? Temos desde o começo essa parceria incrível. Uma parceria incrível. Então, o pessoal que está com a gente aí desde o começo, e lógico, você que está aí nos assistindo, né? Que está aí nos ouvindo, né? Estamos aonde? Lá onde que a gente está? A gente está no Spotify, Sim. no YouTube, no Amazon. Google. Onde mais? Só, né? Mas a gente tá também no Instagram. No Instagram, tá? Então vai lá. Inspira.pod, segue lá. Lá a gente coloca vários cortes, informações, né? Curte a gente, compartilha com os amiguinhos, né? Comenta. E principalmente, se prepara aí para você fazer um favor pra gente, que é mandar as pessoas que te inspiram, né? Isso. Entra lá e coloca assim, quem me inspira? Porque, de repente, a gente pode estar trazendo essas pessoas aqui também para bater papo com a gente, né? Pegando aí você como uma referência de pessoas que te inspiram, para a gente trazer essas pessoas aqui para poder conversar com elas e ver o que elas têm para nos ensinar. Cada podcast aqui a gente aprende uma coisa nova, viu, Milton? Nossa, a gente sai daqui... Meu Deus! Hoje a gente estava aqui, aquilo que você falou, né? Que olhou aqui e falou assim, ó, 21, né? 21 com mais quantos do business já? 6 ou 5. 6. 21, 27. É episódio, hein? É episódio. É semana, hein? Tamo aí, firme e forte. Episódios incríveis. E a gente já nessa jornada já aprendeu um monte. Foi muito transformadora, né? Pra gente, assim, a gente aprende um monte. Né, Corneta? Tem sido. E vamos transformar mais ainda, né? Você tá sabendo que tá vindo mais transformação por aí, né? É, né? Tudo vai mudar. Fiquei sabendo que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. A gente em breve não vai estar mais nem aqui nesse espaço físico, né? A gente tá indo para um lugar maior, né? Legal. A gente tá indo para um lugar maior. A Ásia agora ela tá passando por uma mudança também, né? Nós vamos agora fazer uma fusão com a Agape, né? O estúdio Agape, e aí a gente vai ter agora uma carteira bem maior, uma grande mudança aí que tá vindo aí no horizonte. E tudo isso daí, você que está em casa, você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela companhia, né? Nessa jornada que a gente está. E lógico, o podcast vai mudar o local e tal, mas o coração está aqui. A essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Somos nós em frascos diferentes, né? Em formatos diferentes, mas a gente está aqui com a mesma essência, sempre. Sigamos, né, Lala? Vamos, então vamos. O que nós vamos perguntar para o Milton aqui agora? Eu acho que aqui, olha, vamos voltar para essa aqui, que é aquelas. Temos um roteiro aqui, mas a gente sempre faz assim o que a gente também, né, quer fazer, né? Cabeça, que vem na cabeça. Porque aqui a gente havia marcado uma perguntinha sobre como a constelação sistêmica pode modificar alguns relacionamentos familiares, como isso tem impacto. Conta pra gente, de repente, de algum processo, de alguma coisa que aconteceu e que teve uma mudança impactante na vida de alguém. Que as pessoas veem isso, né? Por exemplo, fala de negócio, as relações que você tem com a família, mas o que vai acontecer isso na prática, mudar, né? Na prática e tal. Legal. As mudanças, elas podem ser realmente muito amplas e, ao mesmo tempo, muito profundas. Eu digo ampla pelo seguinte sentido: pode influenciar a tua relação com a família, ou às vezes apenas a tua relação conjugal, ou a relação com os filhos. Como pode influenciar, de repente, a tua questão com o dinheiro, como eu disse antes. Pode influenciar, de repente, algum problema específico que você tenha. Pode melhorar a tua saúde, enfim. Não tem como falar assim, olha, constelação serve só para isso, isso. Não. Posso citar aqui alguns exemplos, né? Inclusive, recentemente eu tive um exemplo muito intrigante e interessante. Um casal constelou e uma das coisas que Bert ensinou é assim: depois que a pessoa constela, o constelador ele não entra em contato com as pessoas. Certo.
ele fica ali à disposição. Se a pessoa entrar em contato, claro que ele vai atender. Sim. Mas eu não vou mandar uma mensagem lá, né? E aí? fulano? Porque isso, inclusive, pode influenciar o campo morfológico dele. Sério? Então, eu constelo e pronto. E aí, um dia, um casal veio lá, ele constelou e sumiu. E, ok, né? Às vezes você pode pensar, pô, não gostaram. Ou você pode pensar, deu certo e estão felizes e pronto. É isso, não precisa mais do terapeuta, né? Levou, acho que quase um ano, eles apareceram lá de novo. Depois que eles constelaram. Eu confesso que não me lembrava mais, eu já fazia muito tempo. Mas eles falaram assim, Milton, a constelação foi tão boa para nós, mudou tanto a nossa vida. E eles vieram constelar porque ele trabalhava na empresa com os pais, isso estava dando um desconforto e gerando um monte de outros problemas. Constelou, ele falou que na segunda-feira mesmo já começou a acontecer algumas coisas lá dentro da empresa, tudo foi se modificando e hoje eles estavam realmente mudados. Fiquei, claro, né, super feliz, a gente fica muito feliz com esses bons resultados. E aí, de repente, eles manifestaram, será que a gente pode constelar hoje, Milton? Falei, olha, hoje pode ser que eu realmente tenha uma vaga aí, dá para encaixar vocês sim. Qual é o tema? O que vocês querem constelar dessa vez? Milton, nem sei se dá, mas eu vou te explicar aqui, você me fala. Vamos lá, qual é? A minha filha, ela vai fazer 6 anos e ela não conseguiu largar a fralda ainda. E assim, a gente não sabe mais o que fazer, porque, poxa, 6 anos, né? E tá lá usando fralda e tal. Olha, sim, pode ter uma memória aí dentro que tá fazendo com que ela se sinta insegura e ela ainda precisa disso. Constelamos, isso foi um sábado à tarde. Uma semana depois eles voltaram só para me dar o feedback. Na quarta-feira, disse que ela tirou a fralda e falou assim, mamãe, não quero mais. Olha isso. E entregou a fralda para eles. Que louco, Milton. Nossa. É realmente surpreendente, sabe? Tô citando um exemplo aqui de fralda. Coisas que você De coisas- Mas é vivenciou ali, interessante, né? Você se surpreende também quando você vê essas coisas acontecendo ali? Tipo, porque vem, tipo, você imagina assim, para você é um quadro em branco, a pessoa traz a informação, ela traz o quê? Um tema, Milton, é isso? Como que é? Você escolhe... Eu costumo dizer assim para as pessoas, é muito importante que você escolha aquilo que mais te incomoda, aquilo que é mais sério para você, né? Então, um problema muito sério. Eu, inclusive, faço uma analogia com pedras. Pode ser que na tua jornada, na tua vida, você tenha muitas pedras no seu caminho. Certo. As pedras são as nossas dificuldades. Então, assim, você pode continuar a tua jornada com uma pedrinha dentro do sapato? Pode, mas vai incomodar. Agora, se você tiver uma pedra maior dentro do bolso, já começa a ficar mais pesada a jornada. Se você tiver uma rocha numa mochila carregando nas costas, e se você tiver uma rocha na tua trilha e não tem por onde passar? Certo. O que é uma rocha na tua trilha? É um câncer, ô meu amigo. Acabou a tua jornada aqui, ó. Parou, não tem por onde ir, entendeu? Acabou. Sim. Certo. Então isso é um câncer. Qual pedra você vai constelar? Aquela do sapato ou essa rocha? Entende? Então sempre você tem que escolher o problema maior. E às vezes um problema pode estar interferindo na outra pedra, né? Exatamente. É bem isso. Quando você quebra a pedra maior, muitas das outras ficam para trás também. Então, às vezes, quando você sabe escolher com eficácia qual é a questão para ser constelada, as outras acabam se dissipando também. Isso é muito rico. E é a pessoa que te traz a temática. Sim, normalmente a pessoa já... De duas uma, Alexandre. Ou ela chega com clareza, Milton, eu quero constelar isso. Certo. Por quê? Porque já é muito forte, já está muito intenso, ela precisa resolver aquilo. Ou ela chega e fala, Milton, eu tô com 3, 4, 5 problemas Tá aqui. tudo cagando. Exatamente. Socorro! Socorro, Deus, né? Socorro. Isso acontece com grande frequência. E aí a gente fala justamente assim, vamos escolher qual é o maior. Qual é o teu maior problema, né? Tanto para colaborar com a tua pergunta e a gente poder entender isso com bastante clareza. Sim. Eu tive uma pessoa que chegou, ela foi assistir as minhas palestras, eu sempre faço a palestra aberta ao público lá no Instituto para explicar o que é e como funciona a constelação, e ela foi assistir várias vezes. Então, normalmente eu faço um pouquinho diferente e trago informações diferentes, e ela foi, e chegou um dia, ela falou assim, Milton, tá bom, já entendi tudo, já sei como é que funciona, e eu fiz um checklist aqui do que eu quero constelar. Começa aqui, depois aqui. Ela fez 10 Olha temas. isso. 10 temas. E, inclusive, Milton, eu já lembro daquela vez que você falou que tem que entender a pedra maior. Então eu coloquei primeiro aqui a pedra maior. Aí foi diminuindo essa última aqui, a pedrinha menor. Olha isso. Sério. Já chegou pronta, né? Ela... Quando é que você pode fazer essas 10 constelações para mim?
Falei, não, calma, não é assim que funciona. Vamos fazer o seguinte? Não, na verdade, na época, eu falei para ela assim, olha, eu não tenho agenda, e é só uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma semana que vem, e aí eu só vou ter agenda para você mês que vem. Na verdade, até tinha antes. Mas eu fiz questão de jogar ela para o mês que vem. Para ela ter tempo de assimilar tudo que iria acontecer. Exato. Olha o que aconteceu, olha que interessante. Ela constelou a pedra maior, seu maior problema. Quando chegou no segundo mês, ela falou assim, Milton, aquela segunda pedra, eu acho que eu dou conta. Certo. E a terceira, nem Sumiu. existe mais. Então, podemos ir para a quarta? Aí, tá vendo? Sei. Tá bom. Aí ela fez uma segunda constelação depois de um pouquinho mais de 30 dias. Quando ela fez a segunda, aí ela terminou a constelação, ela já chegou assim, vamos marcar a próxima, Milton? Eu falei, calma, faz o seguinte, entra em contato comigo semana que vem, porque tá meio corrido agora, para mim ver que dia que eu vou te encaixar a próxima. Aí, na semana seguinte, ela entrou em contato e falei assim, ó, eu tenho vaga só para mês que vem de novo. Beleza, agendou para o mês que vem. Quando faltava uma semana, ela entrou em contato e falou, Milton, será que a gente pode desmarcar? Já resolvi. Não tenho mais nada para constelar, Milton. Falei, entendeu? Olha É isso. isso. Então, o que você falou, eu tive uma experiência que realmente comprova o que você falou. Você constela uma questão, ela influencia em várias outras. Acertar o negócio é acertar nos movimentos ali. Qual é a questão? Tá vendo? Olha lá, e eu vou fazer uma listinha aqui também. Não é, pelo amor de Deus, já tô pensando aqui em várias coisas. Mas antes de continuar aqui, uma curiosidade Sim. que eu ouvi há muito tempo atrás sobre a constelação familiar e tudo mais, de que algumas questões profissionais podia ter coligação com o nosso relacionamento com o nosso pai. E que a questão financeira com a nossa mãe. É verdade isso ou é Sim. mito? É mito Não, ou é fato? É fato, é fato. Uma das coisas interessantes para você perceber isso que você está me falando. Se você pega um casal que está com... Vamos imaginar aqui uma criança de 3 anos. Tá. Essa criança começa a subir numa árvore. Qual é a reação do pai? Deixa eu subir. O que o pai fala? Vai, meu filho. Vai mais alto, não é? aham. Né? O que a mãe faz? Vai correndo. Não desce, daí vai cair. Exato. Então, o que Bert fala? O masculino, ele faz isso aqui. Empurra. Empurra. O feminino acolhe. Traz de volta. Então, a mãe tem muita relação com essa proteção amamentar. e esse cuidado, onde ganha força. Por quê? Porque o primeiro processo, quando a mãe passa a ser mãe, é fazer o quê? Amamentar. Dar de mamar. Então, essa criança já registra se aquilo que vai me dar sustentabilidade, crescimento para a vida, vem fácil ou vem difícil? Foi fácil ou foi tranquilo? Ou foi difícil, entende? Então, é só você imaginar aqui. A criança está lá dentro da barriga da mãe, quentinho, caloroso, está escutando o batimento cardíaco da mãe. Hoje, os cientistas já provaram que mesmo fora ela consegue perceber o batimento cardíaco, que ela ainda sabe que é o da mãe. Enfim, acontece um momento em que ela tem que sair de lá. Então, vamos imaginar 2 cenários. Um cenário abrupto, a criança sai e é levada para uma incubadora. E vamos imaginar um outro cenário onde a criança sai com calma, com carinho e vai para o colo da mãe. Qual que é a memória que você está registrando para essa criança? Que vai influenciar o resto da vida dela. Tudo aquilo que eu preciso me vem com abundância. Qual que é a memória que aquela outra criança fica? Nossa. O que eu preciso? Cadê? Tô desesperado, tô com medo. Cadê aquela mulher que estava cuidando de mim? Tudo na minha vida é difícil, eu tô aqui. Então, percebe que isso gera uma personalidade, inclusive, em função Sim. dessa memória, como nós estávamos falando antes da memória. E aí vem um segundo processo. Então, a mãe tem esse cuidado, Tá. esse para dentro, que é esse movimento, que aí realmente atrela o dinheiro, porque o dinheiro te traz. Quando você tem dinheiro, você vai Te lá e alimenta. compra. Te alimenta, é claro. Então, tem esse movimento. O masculino. Então, a criança cresceu um pouquinho, larga do colo da mãe, pega na mãozinha do pai e o pai faz o quê? Leva para a vida. Então, eu te mostro o mundo. Eu faço esse empurrão, né? É igual aquela história de jogar a criança para cima. Mãe raramente consegue fazer isso. O pai é a primeira coisa que quer fazer. Então, é isso, entende? De, o mundo. Voa. Quer mostrar o mundo. Então, a profissão realmente está atrelada a essa energia masculina, a essa memória masculina de eu vou para o mundo. A profissão não está dentro. O dinheiro
traz para dentro. A profissão não, a profissão eu tenho que executar para fora. Então, por isso essa analogia de pai e mãe realmente faz total sentido com as próprias experiências que nós tivemos com as constelações. Já fiquei preocupado. Eu fui um menino que quando nasceu, disse que eu não queria nascer, disse que eu falei assim, tá bom demais aqui, tá em paz. Tava com preguiça. Tipo, foi um dia, foi um negócio assim, parece que foi assim horas. Minha mãe disse que chegou uma hora que olhou pro médico e falou, tô indo embora, que eu não aguento mais ficar aqui esperando esse moleque. Eu falei assim, devia estar muito bom o negócio lá. Eu falei assim, não, vou sair pra quê? Eu tava igual, você assistiu aquele desenho Soul? Já. Tem aquela alminha que ela fala assim, vou descer pra terra. Não, eu não quero ir, me deixa aqui em paz, tá bom demais. Deixa no conforto. Eu não queria saber de vir pra fora, não. Acho que devia estar muito bom por lá. Eu falei, pra que eu vou sair? O meu foi o contrário, eu nasci um dia antes. Tava A programada pro dia pressadinha, 29. Não, vou nascer antes. Dia 29 de quando? De abril. Não. De abril? Nasci dia 28 de abril. 28 Era pra de ser abril. dia 29. Minha mulher é do dia 24 de abril. 24 de abril. Taurinas. E eu, as taurinas. Eu sou do dia 28, mas de dezembro. Acabei de fazer aniversário. Você nem me deu nada, né? Parabéns. 2 meses depois. Parabéns. Não, eu quero um bombom, eu quero um Beer Nights. Não vem com essa história, não. Aqui, dia 28 de dezembro, o dia que eu fiquei noiva. Tá vendo? Vai ser feliz. Minha filha, nossas vidas estão ligadas. Você não percebeu ainda. Eu falei pra você, vai comigo que você vai longe. Cola em mim, né? Cola em mim. Só acompanha que vai dar certo. Dia 28. Menina escolheu certo. Meu casamento é 29. De dezembro? É muita coincidência lá. Nós estamos numa vibe, né? Que coisa. Tem tudo a ver, até será que é por com acaso? a energia daqui, cola, né? Filha, cola aqui. Nada é por acaso. Não é por acaso, não. Ô Milton, e eu vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que é complementar, que ela falou e você foi explicando aí e a gente acabou. Cara, eu acompanho muito, vamos falar coaching, mas pessoal que está ligado em geral a desenvolvimento pessoal, né? Muitos não citam, não falam exatamente, olha, este conhecimento aqui é constelação familiar. Tem alguns até citando as referências de hoje, falando assim, ó, esse conhecimento é sobre constelação familiar, mas a gente, quando começa a prestar atenção ao que você fala e se procurar um pouquinho mais de informação, a gente começa a perceber que tem lá no que o cara está falando os conceitos da constelação familiar. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o Wendel Carvalho já publicamente está falando. Ele já fez o curso, né, inclusive. O Tony Robbins. Tony Robbins é pura constelação. Que é pura constelação, que se a gente começa a prestar atenção nas relações quando eles vão lá, catam o cara, e outros aí que a gente começa a perceber claramente quando eles vão lá e catam a pessoa e vem e começa a falar assim, conta pra mim a relação que você tem aqui, pá, e ele vai apontando e usando muito desse conteúdo que você tem. É isso mesmo, Milton? Exato. Isso é aplicado para... Sim, porque na verdade a constelação ela é uma ferramenta e ela vai ajudar justamente as pessoas a se desenvolver. Então antes, quando vocês me perguntaram, por exemplo, em que área, qualquer uma, pode ser para criança que não consegue tirar a fralda. Que é o que... Qualquer área você pode utilizar. E aí vai para aquele ponto que nós falamos também, qual é a tua base? Quando a tua base tem memórias que estão ainda atuando de forma a ser peso para você, você tem que ir nessa base. E é por isso que a constelação começou justamente com uma força muito grande como familiar, e acreditava-se que era apenas familiar. Mas, na verdade, ela não é familiar. Ela é de qualquer âmbito e ela pode te ajudar em qualquer aspecto. Agora, a tua base é a família. Tudo parte dali. Exato. Então, hoje, quando você pega esses grandes trabalhadores aí do desenvolvimento humano, como você citou aí, Tony Robbins, adoro e acho o cara 10, ele vai conversar com a pessoa, em poucas conversas ele está falando do pai. Sim. Está falando da mãe. E é isso que tem que ser trazido para a pessoa, uma nova imagem, uma nova alteração daquilo que está dentro dela. Quando ela tem essa percepção, realmente a vida se desenvolve, a vida muda. Eu tive um caso semana passada bem interessante que algumas pessoas que estavam assistindo até fizeram assim... E teve uma pessoa que levantou da sala achando que existia algum tipo de bruxaria ali com aquilo que acabou de acontecer. E não, é conhecimento. Então, a falta de conhecimento assusta. Quando você entende isso, você vê que não tem nada demais. Por quê? Uma menina foi lá assistir o meu workshop, estava sentada lá e eu explicando, de repente ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, Milton, eu
tenho uma grande tendência de procrastinar as coisas na minha vida e eu tô com uma dificuldade na minha vida profissional onde eu quero empurrar tudo para frente. Aí eu falei, aí ela começou a reclamar um pouquinho da vida dela, da dificuldade que ela estava vivendo na vida dela. Eu falei, para. Galera, presta bem atenção no que vai acontecer aqui agora. Eu nunca vi essa menina, primeira vez que eu tô vendo, você já me viu alguma vez? Ela falou, não. Então tá. Eu asseguro para todos vocês aqui que essa menina tem um sério conflito com o pai dela. Existe algum tipo de rompimento, de muro ali entre ela e o pai dela. Aí eu terminei de falar isso, né? Que aí nós íamos perguntar para ela. Ela falou assim, eu não tenho pai. Parte daí. Pronto. Você quer resolver o problema que você acabou de me trazer, de procrastinação e de vida profissional? Para de falar isso. Por quê? Porque a tua memória está escutando, eu não tenho pai. A tua célula está escutando, eu não tenho pai. Aí a tua célula está falando assim, mas de onde eu vim então? Então o campo morfológico está dentro da nossa célula, ele tem que ter uma mesma sintonia daquilo que você fala, daquilo que você vivencia, daquilo que você sente, daquilo que você pensa. Então quando você pensa eu não tenho pai, a tua célula está falando assim, ó, E aí o que vai acontecer? A vida vai começar a fazer assim com você, E isso gera problema. Então, o desenvolvimento humano é nesse sentido, de perceber coisas que são simples. Ah, mas é porque meu pai, não sei o quê, ele abandonou minha mãe quando eu era criança, Mas você tem pai. E aí é aquele ponto que nós estávamos falando antes. Não importa o que aconteceu, você ganhou a vida. Então agradeça isso. E é o que a pessoa que entende, não importa qual ferramenta ela vai usar. Eu sou professor de constelação sistêmica, mas uma das coisas que eu falo é o seguinte, não se apegue com nada. Eu amo a constelação, mas eu também não posso falar assim, é só isso. Não, ela é uma ferramenta. E para você conseguir fazer o desenvolvimento humano, é você entender como elas funcionam para você usar elas com maior eficácia. E aí sim, o sucesso vem. É bem bacana isso que você está falando. Eu estou lembrando aqui, quem já assistiu no Netflix, o Tony Robbins, tem uma... Sou seu guru. Não sou seu guru. E ele fala um pouco da história dele, né? E ele fala da relação, por exemplo, que ele tem com a mãe, né? E a mãe dele tem uma relação pesadíssima, né? Ela era dependente de droga e tal. E ele mostra exatamente isso, como que essa relação era uma relação que era para ele ter uma certa amargura, né? E ele fala assim, não, eu sou muito grato pela vida que eu tenho e tal. E graças a essa situação que era ruim, né? Que eu poderia ter me revoltado contra ela, eu me transformei em quem eu sou, né? Que essa é a diferença, de você entender que aquilo é difícil, foi difícil, mas você muda, né? Tudo que você passa te transforma. Então, tenha gratidão aí dessa transformação. Então, é perfeito, é isso, né? Eles usam sim, né? Tem muita gente usando e as pessoas só não entendem da onde vem a base desse conhecimento, que é exatamente isso que o Milton falou. E um ponto interessante também, Alexandre, é justamente isso. Às vezes a pessoa, ela pode até escutar alguém falando, mas ela não consegue fazer o processo, ela não consegue fazer o movimento. Poxa, tô vendo lá que o Milton tá falando que tem que ser grato à mãe, mas eu não consigo. Vai lá, assiste lá a série do Tony Robbins, percebe que realmente é isso, Sim. mas a pessoa não consegue. Na prática, ela não... Aquilo dói dentro Existe dela. algo dentro dela. O que eu falo para essas pessoas? Procura ajuda. Por quê? Porque realmente o teu campo, ele vai continuar de uma maneira muito intensa a não fazer você enxergar outra possibilidade. Às vezes, inclusive, a pessoa tá ali na cara, na frente dela, fala, não, isso não é para mim. Quando, na verdade, ela está gritando por aquilo. Então, é preciso um olhar externo. É preciso um processo externo para conseguir mexer o que está aí dentro. É muito raro, e não vou falar que é impossível, sim, é possível, mas é muito raro a pessoa conseguir promover essa autocura. Ela mesma conseguir fazer esse movimento. Por quê? Justamente porque mexe com o inconsciente. Eu não sei qual é a referência, essa memória, o que está falando o meu inconsciente. Então, quem está de fora e tiver o conhecimento adequado, seja ele qual for, vai conseguir fazer essa modificação para realmente mudar a vida da pessoa. E eu acho que também é isso, né? Quem está de fora talvez não tenha esse vínculo ali com aquela emoção que a pessoa criou, né? A pessoa guarda aquilo com uma determinada emoção, vive aquilo com uma determinada intensidade. Para ela se desapegar a isso deve ser muito doloroso. Aí tem que ser uma pessoa que está de fora que consegue conduzir, né, de volta, né? Exato. Porque a pessoa vai lá e não volta mais, né? E a gente vive muito isso hoje em nossas vidas, né? Com certeza. Vemos muito isso. Ô Milton, assim,
tudo isso que você faz hoje está acontecendo ali dentro do Instituto Pulsares, é isso? Exato. O que é o Instituto Pulsares? Conta pra gente o que é, o que vocês fazem lá. Conta um pouquinho pra mim dessa história aí. Bacana. Bem, naquela jornada que eu falei antes para vocês, que eu migrei da construção para a terapia, né? Eu comecei a trabalhar com a terapia e isso foi me tomando cada vez mais, com um prazer, assim, sem explicação. Principalmente na percepção das mudanças que eram causadas, nas melhorias. E você a vida inteira viver uma vida cheia de problemas, não conseguir resolver, e de repente, como num passe de mágica, conseguir resolver, que foi o meu exemplo, e eu usei desse exemplo para conseguir fazer com que isso acontecesse na vida das pessoas que me procuravam. Então isso começou a me tomar e isso faz muito sentido e eu vi nisso o meu propósito. E aí, quando você enxerga essas coisas, elas começam a crescer. Então eu percebi que sozinho era mais difícil. Por isso eu construí disso uma empresa, que é o Instituto Pulsares, que hoje trabalha justamente com o desenvolvimento humano. E como nós promovemos esse desenvolvimento humano? De diversas formas diferentes. Há pouco tempo, por exemplo, nós realizamos o que nós denominamos Imersão Pulsares. É um evento muito forte, muito profundo. Em apenas 3 dias, a pessoa vem, entra lá numa sexta-tarde e ela só vai sair no domingo. Só que nesse período, nós vamos trabalhar tudo que existe dentro dela. E aí eu uso um monte de coisa. Um monte de outros estudos que eu realizei justamente para conseguir acessar dentro de cada uma das pessoas aquilo que ainda está bloqueando ela, aquilo que ainda está limitando ela. Então é um evento extremamente transformador, onde a pessoa sai de lá e fala, uau! São, vários tipos de terapias que você trabalha. Não é, por exemplo, a constelação é a base, né, vamos dizer assim, mas aí você tem outras que você falou ali no começo, né? Você falou terapias integrativas, isso? Isso. O que mais que vocês fazem lá, que você trabalha lá dentro dessas... Eu fiz uma pós-graduação, Alexandre, em em psicoterapias. Certo. Que são justamente as terapias integrativas. Certo. Então, eu estudei desde Renascimento, Gestalt, enfim, foram 26 tipos de terapias diferentes, né? Então, hoje eu sou formado também em outras, como o PNL, que eu fui fazer. E lá dentro da imersão, que é um evento que nós realizamos, acontece justamente o renascimento, por exemplo. Então, vai ter um momento lá em que você vai fazer o teu renascimento. Entendi. O que significa fazer o teu renascimento? Significa que aquelas memórias que às vezes foram impactantes e que estão te bloqueando hoje na tua vida, quando você faz o teu renascimento de novo, você traz a ela que pode ser diferente. E aí você se sente renascido. Essa é uma terapia, por exemplo, que eu falo que todo mundo devia fazer, porque você não sabe como foi o teu nascimento. Você não sabe qual memória ficou lá dentro daquela criança, por mais que tenha sido leve o teu nascimento. Sim. Então, fazer uma terapia como essa é extremamente positivo. E aí, rola muitas outras coisas, mas aí eu vou... Entendi. Vou deixar guardadinho aqui. Tem que ir lá, né? Isso, para o dia que vocês forem lá viver. Entendi. Isso. Aí esse evento, você deve promover uma série de terapias dessa, fez uma de atividades. Exatamente. Que legal. E aí, você tem um calendário de eventos aí que você trabalha coisas diferentes. Tem, maio. Maio aí, ó. Maio. Aí já. Nós temos um outro evento também para esse ano que é Leader Pool, que é o desenvolvimento da tua liderança. Então, uma das coisas que eu promovo nesse evento é a pessoa ter a noção do que ela é capaz. Normalmente, você se limita sobre aquilo que você é capaz. Então, eu conduzo você a pisar no fogo sem se queimar. E você pisa sobre as brasas e depois você olha e fala, eu consigo. Nós, seres humanos, somos o único que consegue domar o fogo. Não existe nenhum outro animal que tenha a tendência de se aproximar. Ele se afasta quando ele vê o fogo. Então, o fogo, ele simboliza algo muito forte dentro de nós. E quando você caminha sobre ele sem se queimar, você descobre que você pode tudo. E aí você quebra um monte de barreiras e você consegue se transformar num líder. Porque hoje as lideranças precisam entender que elas podem tudo. Inclusive saber conduzir a própria equipe.
Então, é um evento mais voltado justamente para o empresário, para grupos empresariais, para as pessoas de dentro de uma empresa, pequena ou grande, que querem promover essa percepção de liderança. É o que eu mais trabalho nesse evento. E o Pisar nas Brasas é uma das auge, né? Entendi, uma das atividades ali forte, que faz. muito marcante, mas tem muita coisa. Entendi. Imersão, Leaderpool, né? Esses são alguns eventos lá. Você faz mais o que lá dentro do Instituto Pulsares? As constelações, o que mais? A própria terapia, né? As constelações como forma de terapia, o atendimento em outros tipos de terapia também. E o próprio curso de formação que eu mencionei antes, né? Como eu dou aula, eu ensino as pessoas a se tornarem aquilo que eu sou hoje, para quem quiser. Práticas de meditação também, faz também? Também, eu sou professor de meditação Meu também. Deus. A gente acaba esquecendo. É tanta coisa. Você faz isso também dentro do... Sim, nós temos lá, então, o momento em que eu transmito para a pessoa como é meditar. Entendi. Aprender a meditar. Enfim, tem muita coisa. Técnicas. Curso de constelação, curso de meditação, tem muita coisa. Não, é legal que eu fui te perguntando justamente porque é isso. Às vezes as pessoas estão procurando um lugar para elas se desenvolverem, né? Ah, já que você está falando, então porque eu vou te falar mais uma coisa. Eu falei assim, mas o que tem lá? Eu tô como leigo aqui fuçando. Eu falei, eu quero saber o que tem para... Olha só, Alexandre. Tem. Nós criamos, inclusive, aberto ao público agora. Então, já que nós estamos falando aqui, vou fazer o convite. É aberto ao público uma vez por mês. Nós vamos fazer o Desenvolvendo o Ser. Certo. Então, seria quase como você se desenvolver, mas é desenvolver o seu ser. Certo. Então, uma vez por mês, aberto ao público lá na Pulsares. Quem quiser ir, entra no Insta, olha na agenda lá, porque todo dia 1º do mês a gente posta a agenda da Pulsares. Certo. E lá vai ter o evento Desenvolvendo o Ser. Certo. Esse evento você é muito bem-vindo, onde nós vamos conversar sobre tudo isso que eu compartilhei um pouco aqui com vocês, do que eu estudei. Sim. Eu compartilho com as pessoas do que elas podem fazer na vida delas para desenvolver o ser que existe dentro delas. Que legal. E essa daí já esse mês tem ainda? Vai rolar? Teve mês passado, vai ter agora todo mês. Uma vez por mês nós vamos estar promovendo esse evento. Que legal. Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tô perguntando aqui. Eu já quero. Preciso. Você entendeu por que eu fui funcionando? Mas ainda tem mais informação aí. Eu tô querendo saber fazer uma listinha aqui. Escuta, a gente falou assim das constelações. E aí você acabou tocando numa coisa que são cursos, isso. Então, por exemplo, a pessoa pode ir lá para fazer a terapia, né? Se fazer a constelação e tal, mas ela pode ir lá para aprender os conceitos, isso. Como que é essa informação aí? Como que trabalha isso aí? Eu transmito para as pessoas que participam conosco nessa jornada chamada Curso de Desenvolvimento Humano com as Constelações Sistêmicas, tudo aquilo que eu estudei, para que as pessoas possam utilizar isso na vida delas. Então, hoje, a pessoa que quer destravar a vida, resolver os seus maiores conflitos, ou ajudar a família, ou trabalhar com isso, é a pessoa que normalmente busca esse curso. Porque você vai se curar. Você vai passar por um processo não só de conhecimento, mas de experiência. Você vai ter que vivenciar essa experiência. E aí o conhecimento ele vem agregado. Como eu faço, como eu uso esse conhecimento na prática. E isso faz com que as pessoas tenham um processo de evolução pessoal muito grande. Então, sim, Alexandre, esse curso, inclusive, é o carro-chefe hoje do Instituto Pulsares, né? É onde eu mais me dedico, porque é um trabalho, para mim, muito rico. De transmitir isso para as pessoas e realmente poder causar mudanças ainda maiores. Como que chama mesmo o curso, Milton? Curso de Desenvolvimento Humano com as Constelações Sistêmicas. Que legal, que legal. Eu denomino ele assim porque o primeiro foco do curso é o teu crescimento. Entendi. É o teu desenvolvimento. E só é o que? A pessoa vai fazer o que? É tipo uma semana? Como que funciona isso daí? Conta um pouquinho aí pra gente, porque nós já vamos nos inscrever aqui. Por favor. Legal. Alexandre, esse é um ponto muito importante que você está falando, porque assim, muitas vezes as pessoas me procuram e falando que já fizeram. Eu tenho muitos alunos que já fizeram e aí eles me procuram. Ué, mas você já fez? Por que você está me procurando, né? Seria a tendência de nós pensarmos. Mas é justamente pela superficialidade que elas me procuram. Quando faz um curso de uma semana, de um mês, cara, isso não vai, não vai lá dentro, entende? Não vai lá na essência. Então o curso ele leva 1 ano.
Ele é mais longo, só que ele é mais amplo, ele é mais profundo. Então, ele realmente vai lá dentro. Além de te trazer muito conhecimento, eu não vou conseguir te trazer muito conhecimento em uma semana. Em um ano, eu vou estar junto com todos esses alunos, sempre compartilhando com eles, não só o conhecimento, mas como utilizar isso na prática. Porque em um ano, você começa a aprender, você já vai modificando algumas coisinhas. Já vai e colocando aí, em prática. você coloca em prática, você fala assim, e agora? E aí você precisa desse apoio de novo. Então, é um processo mais online? longo. Tem as duas maneiras, tanto tá. presencial como online. E aí, a pessoa vai tendo essas experiências e por isso precisa ser dividido aí. Uma vez por mês nós nos encontramos, para aqueles que querem fazer presencialmente, aqueles que querem fazer online, vão acessar e vão fazer ao vivo, inclusive. Ai, que legal. Inclusive, online ele vai poder, se a pessoa está lá em Pernambuco, lá em outro lado do Brasil, ela vai poder ser constelada. Mesmo que ela esteja distante, ela vai poder ser constelada ali, porque eu vou ter o grupo ali, e aí a gente só coloca um representante para essa pessoa, que é o que acontece com o próprio presencial, também é colocado um representante. Então, independente de onde esteja, tem essa possibilidade de vivenciar isso realmente na prática. Uma vez por mês nós nos encontramos, como eu estava dizendo, tanto sábado como domingo é um final de semana. Começamos aí no sábado, 8h30, vai até no final da tarde de domingo. Nossa, tipo bem intenso. E é tipo para quem quer se tornar tipo constelador, tal, mas para quem quer usar esse conhecimento para se modificar as pessoas que estão ali no seu entorno, nos seus relacionamentos, é isso? Exatamente, Alexandre. Tanto a pessoa que quer usar isso como profissão, quer se tornar um terapeuta, esse curso dá a formação para que ela possa ser um terapeuta hoje certificado, assim como aquele que quer só entender. Então, eu já tive lá desde médico, a diarista, o bancário, o advogado, eu já tive... porque tem uma área dentro do direito, ampla, né? Que o pessoal trata alguma coisa disso, né? Como que funciona? Sim. Tem, não tem? Tem. Inclusive, existe um juiz no Brasil que é exemplo hoje quase mundial, conhecido em muitos países hoje, justamente porque ele está desenvolvendo a utilização dessa ferramenta dentro do fórum. Dentro de audiências. E ele conseguiu, por exemplo, quando ele atuava como juiz, 99% de acordo. Justamente fazendo movimentos ali sistêmicos, né? Aquilo que você falou antes do Tony Robbins. Certo. Imagina um juiz lá na mesa e de repente ele olha para a pessoa e fala, olha, pensa no teu pai. Certo. E percebeu que tinha realmente uma evolução muito grande. A carga que trazia para aqueles conflitos ali que iam para o judiciário tinha a ver com um monte de coisa de relação. Que legal. É a pedra, né? É a pedra que eu falei que antes. Vai carregando. Tá carregando, mas de repente chega alguém lá e fala, solta essa pedra. Você não precisa ter culpa por soltar essa pedra. Porque é engraçado, né? Tem algumas pessoas, quando chegam aí para a justiça, assim, elas estão magoadas, elas estão extremamente... elas querem resolver tudo aquilo e lavar a alma, né? E às vezes é isso, né? Não é daquela situação, ela tá com toda a bagagem de vida dela que veio ali até aquele momento e é ela que tá carregando aquilo. Eu mesmo já constelei muitas vezes questões judiciais, Alexandre. E não por acaso hoje... eu tive um feedback de uma pessoa que constelou recentemente, faz menos de uma semana que ela constelou, e um processo que estava caminhando para um destino, de repente ela me ligou hoje e falou, Milton, você não vai acreditar. Vou acreditar sim. Teve uma mudança muito grande dentro da rotina do processo lá e mudou totalmente. Olha, que loucura. Porque o que é a carga que vem de trás, como você falou? É para isso que tem que ser olhado e não para a pedra. Que louco, Milton. As pessoas ainda não conseguem compreender na sua totalidade como toda essa coisa, vamos dizer assim, sutil, no sentido não de ser místico só. Né? São energias, elas nos cercam, elas estão aí, elas começam, são a base da composição da matéria. Né? Exato. Mas a gente... hoje está começando aí com esse negócio de física quântica, né? A pessoa está começando a estudar um pouco mais sobre isso e entender que tudo é energia, né? Que tudo é energia. Que a gente carrega coisas... E que a gente está sendo influenciado nós somos quanto consciente. Né? Qual é o percentual médio de consciência? Deve ser mínimo. Acredita-se que é em torno de 10. Nossa, os caras que expandiram muito, chegaram de 21% a 22%. E essa é a referência exatamente para isso que você está falando, Alexandre. Nós somos 10% matéria, 90% não matéria.
Então, um enquanto oceano você ficar profundo. acreditando que você é só isso, você vai ficar batendo cabeça. Eu tava vendo assim, por exemplo, quando você começa a estudar um pouco sobre isso daí, né? Falando assim, por exemplo, imagine que a parte sólida ali do átomo ali, né? O centro dele está aqui, né? Enquanto, por exemplo, os prótons estão girando ao redor. Imagine que o centro ali, né, fosse um fusca. Os prótons que estão ao redor, eles giram em campos energéticos daqui a São Paulo. Então você imagina a área de influência, né, da energia que está ao teu volta e como que ela influencia na tua vida e a gente não tem noção de como que essas coisas estão influenciando. Tipo assim, é muita coisa. É muita coisa. O impacto é muito grande. Tal como é no micro, é no macro. É no macro. Se você está falando de uma célula, de um núcleo de uma célula que é assim, o teu corpo é assim também. Não é? E a sua cabeça também é assim. Meu Deus. Onde que se matricula pro curso? Socorro, gente. Mas é bem legal e, lógico, vamos falar aqui de novo, né? Lógico, nós estamos aqui de novo, né? Por quê? Porque a gente tem os parceiros. Nossos parça. Parça lá, ó. Café Cultura. Vamos fazer picado aqui agora. Tá. Café Cultura. Cafezinho do Café Cultura, onde fica lá? Lá no Shopping Catuaí, próximo ali do Madeiro e do cinema. Passando por lá. Já passa ali, toma um cafezinho. Caiu meu brinco. Não. Toma um cafezinho. Toma um café. E come um panini. Ah, eu amo. Panini é bom, né? Maravilhoso. Panini é bom. O melhor que tem, de verdade. É. E, lógico, estamos aqui no Estúdio Ásia, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo para redes sociais, quer fazer um infoproduto, seu curso, vem para a Ásia, né? Quer fazer seu marketing digital também, se prepara, porque tá vindo muita coisa nova aí. A Ásia e o Estúdio Ágape agora juntos para atender muito mais gente, muito mais clientes, né? Uma coisa muito maior aí para você. A gente está crescendo lá, sabia? Legal, a gente está super crescendo, crescendo bastante, é uma mudança bem grande. Bem-vindo ao novo 2024, né? E, lógico, nós temos aqui os parceiros da Gabi Canecas, né? Gabi Canecas, estamos aqui com essa canequinha maravilhosa que foi criada pra gente. Isso. Temos as nossas próprias canecas, mas você também pode ter a sua caneca, né? Vai lá, conversa com o pessoal da Gabi, eles fazem a sua canequinha para sua empresa, também. né? Faz a sua canequinha para Páscoa dar de agora, presente, né? Colocar ó. uns chocolates aí, botar uns coelhinhos. Fazer algo diferente aí, ó. Fica legal. Dá uma canequinha. A pessoa sempre vai se lembrar de você Vai. de manhã cedo, tomar um cafezinho da manhã, né? Comer um chocolatinho. Por que não? Café com chocolate, né? Café com chocolate é bom, hein? E, Milton, e quando que vai ser esse curso aí? Conta pra mim. Legal. Eu já realizei esse curso 6 vezes. Esse ano vai ser o sétimo ano que nós vamos ministrar. Certo. Começa agora em março. Março? Dia 22 de março é o primeiro módulo. Caramba, nós estamos o quê? Há 40 dias, isso? 40 dias mais ou menos? Nossa, vai ao ar acho que semana que vem já? Não, vai ao ar semana que vem já. Outra, né? Já vai ser agora. É agora, ó. Então vai ficar 30 dias aí, nós vamos ficar praticamente a 30 dias. Dia 22 de março. 22 de março, tá logo aí, gente. Isso aí. E como faz para se inscrever? É só ir lá no site da Pulsares? Só ir no site, entrar em contato conosco através do Insta. Qualquer ferramenta das mídias aí, você tem o nosso contato. Entrando em contato conosco, nós vamos receber com muito carinho as pessoas que querem fazer esse desenvolvimento humano, que querem se desenvolver, principalmente no campo da sua própria espiritualidade. Porque aí tem as opções, né? A pessoa pode fazer a opção por fazer online e pode fazer a opção por fazer presencial. Exatamente. Lógico, você que é de Londrina, da região. às de vezes a repente pessoa de tá fora, aqui, né? A pessoa tá aqui, por que não? Tem as duas Né? opções, legal. Isso mesmo. Mas às vezes quem está distante, às vezes a pessoa mora não fora. consegue e tal, vivenciar isso na próxima aqui é uma oportunidade única, né? É uma coisa realmente muito bacana, né? A pessoa poder fazer à distância. E o legal é que é convivência, né? Não é só aquela coisa que vai estar lá e tal. Só o teórico Né? ali Não, também, ela vai né? viver. Ela vai viver, olha que Ai, já legal, tô né? Num ansiosa. ambiente online, né? Viver isso também vai ser bacana. Dentro do próprio curso tem muitos processos que nós fazemos, por exemplo, Alexandre, que você falou antes da meditação. Certo. Só que eu estudei
várias técnicas de meditação diferentes, e uma delas é a meditação que a gente chama de sistêmica, que é a meditação baseada nos conceitos de Bert Hellinger, que é o criador das constelações. Que legal. Então eu conduzo a pessoa num processo onde ela olha para a sua árvore genealógica de forma diferente e que esse olhar de olhos fechados pode promover mudanças internas muito grandes também. Uau. Bem legal. Que legal, olha só. Isso aí bom. Durante o curso ela vai... Várias vezes. Ai, Que legal, meu. Então, pô, bacana isso, hein? Nossa, aí é 10 fins de semana. 10 finais de semana. Tipo, uma vez por mês, parar um pouquinho e se dedicar a que você, né? Que eu falo assim, a gente precisa entender Colocar em que, tipo ordem, assim, né, ali. as prioridades lá dos 10 mandamentos, amar ao próximo como você mesmo. Começa por você, né? Você. O amor, a dedicação a você, o respeito, o carinho que você se dá para melhorar com a pessoa, e você melhora as relações As que estão em relações, volta. exatamente. Né? Melhora o amor que você expande para as pessoas, né? Tudo com carinho, de uma vez por mês, se dedicar a você no seu crescimento pessoal, se tornar uma pessoa um pouquinho melhor, né, Milton? Alexandre, sabe o que é legal? Diga. No último módulo, todos os anos eu tenho escutado isso dos alunos no último módulo. Sim. Chega no último módulo, eles falam assim, não, acaba. por quê? E é brincadeira, né? Mas tem uma parte que é séria. Milton, eu preciso. Porque toda vez que eu saio daqui, a minha segunda-feira é maravilhosa, é leve, vai uma semana, vai 2 semanas, começa de novo a dar uma pesada, e aí tem um outro módulo. E aí eu chego aqui, eu me recarrego, eu me restabeleço, e agora acabou! Sei. Então a gente percebe, né, o quanto realmente vai mudando, O ambiente mudando, também, mudando, né? e causa esse efeito tão benéfico para a pessoa. Mas é legal que lá no 10º módulo ela aprende também como fazer isso sozinha. Ah, entendi. Ela começa a própria jornada dela. Exato. Ela vai lá dentro, vive, experiencia com outras pessoas e tal. Mas é legal também que tem a troca, né, de energia, vai estar no ambiente lá. Porque eu acredito hoje nada acontece por acaso. Nada, Cornélio. Né? A gente vai lá, vive essas coisas, encontra outras pessoas que, né, sempre tem um porquê, né? Se você sentiu agora aí, ó, na nossa conversa, alguma coisa tocar em você, daquela... Precisa, né, de atenção às vezes. Fica atento, porque tem alguma coisa te falando aí que você tem que fazer um movimento. Chegou a hora de fazer um movimento, né? Até o brinco caído lá não é por acaso. Ai, Não. Jesus amado. O que será? Tudo tem um porquê. E agora? Quero saber. Não caiu a aliança, ainda bem, né, aliança, Não, a porque a aliança tá aliança firme. nós estamos trabalhando firme. Ih, faz tempo que a gente está trabalhando essa Estamos aliança. trabalhando Agora essa veio, aliança né? aí. Tá vendo? E foi no dia 28. Eu Foi no sou dia um 28. grande influenciador. Eu sou Caraca, Corneta, tô pido chocada, desse hein? negócio aí. Real, É impressionante lá. É impressionante. Vai por mim, eu tenho participação nesse negócio aí. Porque ela veio aqui, todo podcast eu fico brincando e pressionando como marido. fala? O marido falou assim, eu falou, bicho, toma a decisão aí, o Lucas, né? Lucas tomou Eu falei assim, ô decisão. Lucas, pelo amor de Deus. Aí o Lucas foi lá, criou coragem, né? Obrigada. E aí eu fico aqui fazendo... Tem uma torcida, tem uma campanha. Tem uma pressão, assim, não tem é só uma torcida, é uma pressão, entendeu? Tem uma campanha, entendeu? E aí Tá vendo? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado, né? E por falar em conexão, hoje aqui uma forte conexão. Nossa. Porque esse realmente é um conhecimento que eu tenho procurado querer entender um pouco mais, Sim. né? Eu acho que a gente vem de algum lugar, né? Somos colocados em uma determinada família e tudo isso tem um porquê e a mão divina, ela sabe o que ela está fazendo, né? E a gente precisa aprender a viver bem, em paz com essas relações da gente aí na família. Mas talvez a gente não tenha suficientemente recursos interior ali para conseguir resolver tudo isso. Né? Precisa de pessoas como você, que tem essa experiência, esse conhecimento, né? Tanto para transmitir através do curso, como você falou, como para guiar a pessoa ali naqueles sofrimentos que ela não está conseguindo resolver sozinha, né? Porque, amigos, amigas, vocês que estão aqui com a gente, percebam, a gente tem um potencial enorme dentro da gente, né? E esse potencial é para ser vivido, né? Deus, quando te colocou aqui, te colocou para você ir embora cada dia melhor. Então, entenda, vamos juntos, de mãozinhas dadas, né? A gente, cada um colaborando para com o outro para se tornar pessoas melhores, né? E quem sabe, né? A gente não está falando de coisas aqui
que vão te inspirar a você se tornar uma pessoa melhor, com conhecimento novo que de repente você viu aqui e refletiu, né? E com uma pessoa que com o maior carinho eu posso dizer para você que o Milton, eu já escutei outras pessoas que viveram esse meio da constelação e falar desse figura muito séria, né? Muito crível dentro desse ambiente e principalmente me falar de uma coisa desse seu viés científico para como que fala, para constelação familiar. Porque assim, você sabe que tem várias linhas, né? Tem gente que tem de acordo com aquela bagagem pessoal, as referências, as influências, vai usar de repente esse conhecimento lá dentro da área dela. Mas me falaram isso, que eu acho que é aquilo que você explicou, você acabou explicando pra gente, né? Que acho que é aquele teu viés cético lá, que veio do mundo racional, cartesiano, né? Das exatas e tal, te influenciou a ser uma pessoa fundamental, vamos dizer assim, uma terapia em cima de constelação, mas mais focada no aspecto científico aí, né? Acho que foi isso, né? Acabou tendo alguma... Não adianta, né? Tem uma história por trás, né? Sempre tem, né? Sempre tem. É isso. Vamos fazer um convite? Quer fazer? Aproveita aí esse microfone que você tem, aquela câmerazinha que está lá na frente, faz um convite para todo mundo aí, para o pessoal que é o curso, a agenda aí, vamos lá. Mais profundo do que uma terapia é passar por esse processo de autoconhecimento e se desenvolver, expandir a sua consciência. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por fazer as pessoas poderem ter uma vida leve, porque, como eu disse, eu vivi isso. Eu vivi uma vida pesada, difícil, e hoje minha vida é leve. Então, eu sei que isso tem por trás questões que eu estudei, e por isso eu consigo compartilhar e mostrar para você como ter essa vida leve. Quer aprender? Quer se desenvolver? Quer expandir? Quer melhorar? Vem conosco. É um ano, mas é um ano de investimento para o resto da tua vida, que você vai colher muitos frutos. Então, será muito bem-vindo nessa nossa grande jornada. Beleza. Vamos pôr todas as referências lá na descrição do vídeo, né? Compartilhar também tudo lá na rede social e abrir os canais aí da Pulsares, né? Do Instituto Pulsares, o pessoal conhecer um pouco mais. Obrigado, né, de coração. Obrigado por vir aqui, bater esse papo, esclarecer. Trouxe várias... Nossa, minha cabeça está já pensando em várias coisas. Vai se matricular já pro curso, né? No mínimo. Já estou pensando já. Uma constelação, certeza que eu vou lá fazer. Né? Quero. Eu vou lá fazer. Certeza. Porque eu quero. Só que eu tô com dificuldade, a mesma dificuldade da moça que chegou lá pra ele lá com os 10 temas. De qual, né? Qual que eu começo? Oh, meu Deus. Eu acho que eu vou usar um método, eu vou fazer uma listinha. Faz a listinha igual ela. Eu vou jogar pra cima. Vê qual cair. É o destino. Gente, obrigado pela companhia. Não, espera aí, Corneto. O Corneto querendo acabar o negócio. Cara, que furo, né, Lala? Putz, grilo. Pera, temos algo... Tem duas coisas, Duas Léo. coisas? Duas coisas, Corneto. Caramba, e eu já Uma, bota na tela. Quem é essa galera aí, meu? Nossa, Por gente. falar em família, hein? Poxa, essa eu não esperava. Que show, que show, que show. Que legal. Essa é minha esposa e os nossos dois pimpolhos. Ai, que aí. lindos. Que legal. Que gostoso, Que família gente. linda. Que família bonita. Ô, Linda. meu, você tinha uma barba maior ali, hein? Eu tinha uma barba. Aqui tava curta ainda, tinha até maior. É mesmo? Já teve maior? Olha aí, Já. que legal. Que legal. E olha ali, o cartaz no fundo, né? Então, já vi Da aí. representação da nossa ancestralidade. Nossa, que legal. Essa é uma imagem boa para que possamos levar para o nosso dia a dia. Você entender que atrás de você tem toda essa ancestralidade. Respeitar tudo que eles viveram lá atrás e aí você consegue olhar para frente. Olhar para frente significa não olhar para a dor, não olhar para o problema, olhar para a solução e saber viver o que eu disse antes, é uma vida mais leve. Uau. Cara, que dois jovens. Você vai me desculpar, vocês dois estão muito felizes ali na frente, mas que dois jovens bonitos, Lindos, né? Muito Obrigado. bonitos, sorridentes, alegres, linda. né? Família muito bonita. Obrigado, gente. Que Gratidão. mais legal. E é legal que aqui, ó, ali na frente tá os dois na frente, né? Lá atrás tá os dois no fundo. Ficou bem bacana.
Bem bacana. Isso aí é lá no estúdio, lá no Instituto, Milton? Essa foi no antigo Instituto. Agora nós mudamos para um espaço maior também. Agora não, já faz um ano, né? Já faz um ano? Mudamos para um espaço um pouco maior. Mas é bacana, né? Como é bacana. Família é uma coisa tão importante, né, pra gente. Bacana. O que você tem para dizer para eles ali que fazem parte da sua família? Isso é legal. É aqui, ó. Cara, só tem uma coisa que, na verdade, incorpora 1 milhão de outras. Amor. Amor. Amor é o que mais Bert Hellinger falou. Existe muito amor em tudo. Só que muitas das vezes o amor pode até causar maus. Porque é um amor fora de ordem. Quando você entende isso, você coloca o amor em ordem. E quando coloca o amor em ordem, fica assim, ó. Sorridente, feliz. Porque fica em paz. O coração fica conectado com a tua alma. E a tua vida fica leve. Que legal. Olha, que legal. Que legal. Bem bacana. E agora eu posso para a segunda? Pode, agora sim, vai. Desculpa meu aí, Deus. pessoal. Só dou furo, hein? Aí, ó, Milton, você falou da canequinha. Legal, gente. Toma aqui. Pode. Nossa, que gratidão. Aí, ó, canequinha. Você Tá tomar vendo? seu café, Agora seu você chá. também vai ter. Profunda gratidão. Agora você tem sua Gostoso. canequinha, tomar seu cafezinho na manhã, pode fazer um stories bem legal lá, postar um stories. Pode deixar. Aí a gente compartilha com o pessoal da Gabi lá, fala, o pessoal usando suas canequinhas aqui todos os dias, tá? E, inclusive, vou atrás da Gabi, porque eu já tô querendo fazer a da Pulsares. Aí, pronto. Fica bem legal, Vai ficar fica muito bem legal. legal. E fica bonito, hein? Ainda Fica mais com a bonito. ideia que você me deu aqui. Não, sensacional. show. Sensacional. Já cai direto, Milton, é fantástico. Fantástico. É bem Show. legal, né? Agora sim, Corneta. Menino Podemos ansioso, né? finalizar. Mas eu demorei para nascer, mas depois a ansiedade... Acelerou daí. Que episódio, né, Corneta? Foi bem legal. Nossa, incrível. Tô animado. Também. Pessoal, valeu. Obrigado pela companhia. E agora sim, agora a gente vai. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Show. Show de bola aí. Ê!